Olá pessoal! Diluição de soluções. Então, o que significa diluir? Tornar mais líquido, mais aguado, mais fraco, alguma coisa, uma solução, tá? Então, por exemplo, eu tenho um suco, tá? Tenho aqui 200 ml de suco pronto já. Eu já tenho o soluto dissolvido e o meu solvente, que é a água, tá? E eu vou colocar mais água nesse suco, tá? Então, eu vou adicionar água. Vamos dizer que eu vou adicionar 300 ml de água. Eu vou ficar no final com quanto? Eu já tinha 200, se eu vou colocar mais 300, eu vou ficar com 500 no total. 500 ml de água, tá? Será que esse meu suco vai ficar mais forte ou mais fraco? Então, aqui eu vou dizer que ele era um pouco mais forte do que aqui. Mais fraco. Por quê? Porque eu diluí, tá? Então, na química, a gente não fala forte, a gente fala concentrado. Essa é a palavra. Então, você veja aqui, ó. Aqui eu tinha uma concentração inicial, ou concentração do recipiente 1, e um volume inicial. Volume inicial ou volume 1 do recipiente 1. Depois que eu acrescentei água, eu vou ter uma nova concentração, que é a concentração final, ou C2, e apresentar um novo volume, que é o volume 2, ou o volume final. Tá? Tem livros que usam V1, V2, outros usam VF, VI. Eu, na apostila, no resumo para vocês, eu coloquei C1 e C2, V1 e V2. Tá? Fórmula: C, a concentração do primeiro pote, multiplicado pelo seu volume, também do primeiro pote, igual, no final você vai ter uma igualdade, da nova concentração e novo volume, tá? Vamos ver isso num exemplo? Bom, então vamos um exemplo aqui visual, né? Então eu tenho aqui 500 ml de água e tenho ali um suco já preparado, já foi consumido, e tem uma porção ali que eu acredito ser correspondente a 100 ml, tá? Então, esse suco, ele já está numa concentração boa, né? Mas eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou colocar o pacotinho de suco, né? O que vem preparado para suco, todo aqui dentro, nesse mesmo recipiente que já tinha um suco previamente pronto, tá? O que eu vou ter nesse suco aqui? Primeiro eu vou ter dificuldade em dissolver, né? Vocês devem estar percebendo, ó. Por quê? Porque nesse preparado aqui, ele já diz o quanto rende, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Rende 1 litro. Então, ou seja, essas 25 gramas aqui, ele é próprio para uma concentração, vamos dizer assim, adequada para a quantidade de 1 litro, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho pouco volume de solvente, que é a minha água, e muito soluto, então eu tenho uma concentração alta da minha solução, tá? Então, o volume tá pouco, a concentração é grande. Aí eu vou pegar a minha água e vou acrescentar ela aqui, tá? O que vocês percebem com o volume? Ele aumentou, pelo menos triplicou a quantidade que tinha, e esse suco ele tá menos concentrado. Ainda não tá o ideal para fazer o suco como indica o fabricante, mas ele já tá bem mais diluído ou mais aguado, vamos dizer assim. Ou seja, toda vez que o volume aumenta, a minha concentração diminui, tá? Um exemplo ao contrário que eu poderia dar para vocês é, se eu tenho que fazer um pudim, eu vou colocar o preparado do pudim na panela, vou colocar leite. Eu vou ter uma alta concentração de líquido na minha panela, né? Aliás, perdão, um volume grande na minha panela, mas ele vai estar um gosto bem fraco do pudim. O que eu vou fazer? Eu vou pôr no fogo e vou engrossar. Eu vou
reduzir aquele leite vai evaporar e o meu pudim vai ficar mais concentrado, tá? Então, o contrário de diluição é a concentração. E sempre o inverso, tá? Se o volume aumenta, a concentração diminui. Se a concentração diminui, é porque o volume, então, aumentou, tá? Bom, pessoal, então aqui nós temos um exemplo. Uma solução de 250 ml tem concentração de 50 gramas por litro. Vamos imaginar isso. Eu tenho aqui 250 ml, 250 ml, e a concentração é 50. Então, esse é o C e esse é o V. 1 e 1, potinho 1. E essa concentração passa para... Qual a nova concentração? Não tem a concentração 2. Se eu coloco depois da diluição, o volume total fica em 500. Quer dizer, o total fica 500, tá? Então, volume 2, 500. O que tem que cuidar? Às vezes ele não vai dizer que foi total. Às vezes ele vai dizer para vocês que foi acrescentado, foi colocado mais 500. Aí você tinha 250, com mais 500 daria 750. Mas aqui ele diz que o volume total ficou, depois que houve diluição, ficou 500. Então quer dizer que eu somei 250. 250 com 250 dá 500. Então esse é o volume final, tá? Ó, vou jogar na fórmula. V1, C1, V2, C2, tá? Pessoal, se você é bom em raciocínio, nem precisa pôr, porque pensa comigo. Esse volume e concentração ela é inversamente proporcional. Se eu aumento o volume, a concentração cai. Ou, o contrário, se eu diminuo o volume, a concentração vai aumentar. Lembra do exemplo? Eu vou pôr depois um exemplo prático para vocês, tá? Então, pensa assim comigo. Se eu tenho feijão cozido e eu aumento a quantidade de água lá, ou seja, aumento o volume, ele vai ficar mais ralo, ou seja, ele vai ficar mais fraco, menos concentrado, tá? Então, é sempre o oposto. Pensa comigo, se eu tenho 250 ml e eu aumentei o dobro, exatamente o dobro, ó, ficou no dobro. Então, aumentou o dobro de volume. Então, quer dizer que a concentração vai cair o dobro, né? Ou seja, vai ser a metade. Se a minha concentração era 50, metade de 50 é 25. Não precisava nem cálculo. Mas, será que é isso mesmo? Vai que está errado. Vamos fazer conta. Volume 1, 250. Concentração 1, 500. Volume 2, 500. Concentração 2, não tem. Multiplicando, vou ter 12.500, tá? Igual a 500 vezes o C2. Sempre aquele que está acompanhado da letra é que passa dividindo, tá? Multiplicando, passa dividindo. Então, 12.500 dividido por 500 vai me dar 25. Que unidade eu ponho aqui? Bom, eu estou procurando C, concentração. A concentração aqui é em grama por litro, então aqui também vai ser grama por litro. É só isso, tá, pessoal? Então, o que tem que cuidar? Que é inversamente proporcional. Se eu aumentei o volume, vai ter que diminuir a concentração. Era 50, virou 25. Se o exemplo for ao contrário, eu aumentando a concentração, o volume vai ter que ser menor, tá? E prestar atenção com o português. O que ele está dizendo? Ele ficou 500 no final? Ou eu coloquei mais 500 de água? Porque isso faz muita diferença. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama a professora no WhatsApp. Obrigada.